Amém, meus irmãos? A gente fez uma leitura. Possa ser que alguém chegou aqui após a leitura. A gente abriu a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Fizemos uma leitura alternada do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: E Pedro, irmão, subia junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entrava. Glória a Jesus. O interessante é que esta passagem a gente pode entender um pouco do começo da igreja primitiva, a qual a gente era acostumado no Antigo Testamento com as ofertas de pecado, todo o conjunto de celebração das datas festivas. Depois que Jesus ele morreu na morte de cruz, depois que por alguns dias ele ficou ali, depois que ele ressuscitou, ensinando, instruindo e foi levado ao céu, a igreja estava reunida, pregando o evangelho e estava com medo da perseguição. Então a gente vai ver logo no comecinho da igreja, de Atos dos Apóstolos, da igreja, em Atos capítulo 2, um grande movimento do batismo com o Espírito Santo, aonde a igreja estava na expectativa de receber poder, receber força do céu, para que o evangelho do Senhor Jesus chegasse a outros lugares, a outros patamares. A gente pode ver que quando Jesus estava com os discípulos, ele temia, muitas das vezes na situação de uma grande tempestade, no momento de evangelismo, os discípulos tinham alguma dúvida, mas quando o mestre chegava, as coisas é diferente. Mesmo assim é na nossa vida, mesmo assim é na nossa caminhada, mesmo assim é quando estamos no momento de oração. Mas agora Jesus, ele foi para a glória, para preparar lugar, porém ele não deixou a sua igreja sozinha. Ele deixou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convence o homem do seu pecado. Quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente menciona um texto sagrado, não é a nossa homilética, não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente diz, mas é a presença do Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Não é os nossos esforços humanos, não, é Jesus. E a igreja estava em um conflito terrível, porque Jesus tinha ido preparar lugar, subiu aos céus, e agora a igreja era como meninos na fé, era como um bebezinho que ainda estava andando. E antes do batismo com o Espírito Santo, os novos convertidos e os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, estavam com medo. Por quê? A igreja, porque Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, e agora eles se achava que estava só, mas Jesus mandou a igreja se preparar para ser revestida de força, de autoridade, e o Espírito Santo ia visitar a igreja. Agora a igreja não iria temer as perseguições, agora a igreja ia somente fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus iria mandar a igreja fazer, porque a gente só entra numa boca de fumo para evangelizar
as nossas mãos para curar aqueles que estão enfermos no poder e na autoridade de Jesus. Então, depois do revestimento que a gente vai ver no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja agora subiu no patamar de certeza e convicção. Meu amado, certeza e convicção é aquilo que gera o Espírito Santo de Deus quando convence o homem do seu pecado. Se a gente for sair para evangelizar porta a porta, uma pessoa que nasceu na igreja, uma pessoa que tem um amigo evangélico, uma pessoa que conhece um pouco das Escrituras, mas ele vive aí fora e não tem certeza, não tem convicção de quem é Jesus, depois que ele reconhece a necessidade do homem de compreender o sacrifício de Jesus, agora o Espírito Santo de Deus lhe coloca a certeza que quando ele partir aqui da terra, ele vai para as mansões celestiais, ele vai para onde Jesus está. Isso é certeza e convicção. Agora a igreja não iria mais ficar entre quatro paredes, porque a igreja estava temendo, a igreja estava reunida porque estava em oração, e segundo, porque estava temendo aos fariseus, aos doutores da lei, aos romanos, porque o corpo de Jesus não se encontrava. Existia rumores que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, mas a gente bem sabe, bem verdade, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus subiu aos céus. Então, depois que teve o revestimento com poder e autoridade do Espírito Santo, a igreja agora não estava mais preocupada em ficar escondida, não estava mais ali pensando apenas em Jerusalém. A igreja agora iria crescer, assim como foi com o povo de Moisés, com o povo no Egito, com o povo no deserto. Quanto mais era perseguido, quanto mais Faraó dizia para matar as crianças, mais a população de Abraão, a noiva preparada, crescia, porque quem tem promessa não morre. Então, mesmo assim, era a igreja do Senhor, perseguida, procurada, ali querendo fazer o mal, e a igreja passava e a chama do Evangelho, as pessoas aceitavam Jesus, era batizada com o Espírito Santo, a visão era diária e o Evangelho começou a expandir. O interessante é que este texto, a qual a gente fez esta leitura nesta noite, mostra a igreja primitiva deixando as bases do judaísmo, Pedro, o seu ministério restaurado, e este personagem aqui, que a Bíblia vai dizer logo no começo que ele era coxo, que ele era enfermo, que ele era deficiente, desde a sua meninice, desde que era criança, desde que nasceu. E agora a gente pode ver, daqui a pouco a gente chega no coxo, a gente vai ver que Pedro, um simples pescador, um simples homem, a qual foi eleito, foi escolhido para ser um dos seguidores de Jesus, teve a oportunidade de seguir a Jesus, de ver os milagres de Jesus, mas porventura, quando a tempestade, quando a falta de fé, a gente vai ver que quando Jesus está no barco, e Pedro foi o único dos discípulos a querer ir ter com Jesus nas águas, mas a tempestade, o vento estava soando muito forte, e agora aquele homem que parecia estar tocando a mão, está tocando o céu com a mão, começou a naufragar, e Jesus, estendendo a mão para o homem necessitado,
na fé. Se nesta noite você chegou aqui igual Pedro, temendo, com pequena fé, está precisando de um auxílio, de um socorro, esse mesmo Jesus está aqui esta noite para me socorrer e para te socorrer. Não interessa e não importa como você chegou, mas o que importa e o que interessa é a tua atitude quando Jesus está no recinto e quando Jesus está no lugar. Eu quero logo te dizer que se você tem saúde, que você tem fôlego de vida e que se você pode andar nesta noite, eu não perderia a oportunidade de reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Porque quando a gente tem esta oportunidade, a gente não pode perder. E Pedro, aquele homem que era um simples pescador, a sociedade via ele como um homem comum, um qualquer, estava ali agora sendo eleito, escolhido para andar com o Filho do Criador. Nesta noite você está tendo a oportunidade de ter intimidade com Deus. Você não vai viver as minhas oportunidades, você não vai viver aquilo que eu vivo, você tem a oportunidade. O templo, aleluia, está aberto, as cortinas se rasgaram e você pode prestar culto, pode prestar oferta a Jesus, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Não precisa mais de um sacerdote pequeno, um sacerdote filho do homem, não, você tem a Jesus, o sumo sacerdote, a oferta verdadeira de Deus. Nesta noite você tem a oportunidade de deixar as práticas mundanas, tudo aquilo que fica como barreira para você ter acesso a Deus, a Jesus, nesta noite. A gente vê que Pedro, ele foi perdoado depois que Pedro viu milagres, viu prodígio, viu Lázaro ser ressuscitado. Depois que Jesus estendeu a mão para Pedro, depois da crucificação, quando Jesus já alertou a Pedro que Pedro iria negar, Pedro pensou consigo, queria escapar. Eu acho que Pedro pensou que o sacrifício de Jesus não via nas letrinhas miúdas que Jesus já sabia qual era a mercadoria. Ei, presta atenção, Jesus, ele te conhece, ele já sabe da tua limitação, ele sabe das tuas fraquezas. Olha, sabe o que foi que Jesus mandou dizer a Pedro? Depois que Jesus ressuscitou, disse: olha, avisa a Pedro. Está dizendo: olha, eu não me importo se você negou, se você fraquejou, eu só quero dizer que você tem mais uma oportunidade de me ver, você tem mais uma oportunidade de me abraçar, você tem a oportunidade de se achegar a mim. Não interessa qual foi a tua queda, não interessa qual é a dificuldade, mas vem até a mim. Avisa Pedro que eu ressuscitei, que eu dobrei o lençol e a porta está aberta para que ele possa vir até a mim. Jesus é aquele que abre porta aonde o homem não tem acesso. Eu já ouvi dizer que tem porta que não tem maçaneta. É verdade, é verdade. Tem porta. Eu trabalho em N lugares e eu vejo que muitas das vezes tem ambiente que, se você faz assim, a porta se abre. Tem porta que só quem tem acesso é o especialista, só tem acesso por dentro.
mas não tem por fora. E muitas das vezes existem caminhos e direções que levam o homem a esses caminhos. Muitas das vezes a porta do pecado tem uma grande maçaneta. Esta porta é grande, passa um boi e uma boiada, mas a porta da salvação, ela está aberta, não por fora, mas por dentro, porque o próprio Deus é quem abre. Só falta você bater com as tuas atitudes nesta noite e reconhecer a Jesus como seu Filho amado e como seu Salvador. E a porta de Pedro foi restaurada. Agora a gente vai para o terceiro personagem, que é o coxo. A Bíblia relata, e a gente bem sabe que o escritor de Atos dos Apóstolos foi o doutor Lucas, e pela figura de palavras, os termos técnicos, o doutor Lucas quis deixar bem explícito qual era a situação do aleijado, do coxo, do paralítico. A gente vai ver, ele disse que este homem estava à porta, na hora nona, porque a gente bem sabe que existia um costume judaico, que a gente vai ver lá em Daniel, e até hoje se tem, das pessoas orar 3 vezes ao dia. E esta oração começava a primeira, de 9 horas da manhã, depois às 12 horas, ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, que foi no horário aonde Pedro estava subindo. Glória a Jesus, Pedro e João estavam subindo. O interessante é que este momento estava um homem paralítico, um homem que não poderia ter acesso ao tabernáculo, porque lá no Antigo Testamento diz que uma pessoa que nascesse ou tivesse alguma deficiência, vamos dizer, a mão errada, faltando um dedo, e a pessoa poderia ser aparentemente perfeito, mas se ele andasse, tivesse uma perna 2 centímetros, 1 centímetro maior do que a outra, ele já era considerado impuro, era um homem pecador, ou porque ele porventura ia pecar, ou por causa de seus pais. A tradição, a cultura tinha isso em mente, arraigado na cultura judaica. Quando a gente vai ver que Mefibosete é lembrado, é mencionado por um homem, mas o homem diz assim: não, rei, ele é coxo. O homem estava apenas querendo receber algo do rei. O homem não queria beneficiar Mefibosete, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e não queria saber. Sabe por quê? Porque se a pessoa fosse impuro, fosse paralítico, também não poderia entrar na presença do rei. Mefibosete não poderia herdar ou receber alguma dádiva do rei. Mas eu quero nesta noite chamar a tua atenção. Se Davi teve misericórdia de Mefibosete, se Davi, que era um homem cheio de pecado, imagina Deus que deu seu filho Jesus para morrer na morte de cruz. A benevolência de Deus, a misericórdia e a graça de Deus é intacta, é perfeita em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Este homem, ele era colocado todos os dias, porque alguém sabia que aparentemente quem iria ao templo iria se compadecer, ia ter misericórdia daquele homem.
Aquele homem já não era mais uma criança, aquele homem não era mais um jovem, já era um adulto, já tinha passado os seus 33 anos, que é quando o homem é considerado um homem em Israel. Ele já tinha por volta de 42 anos, como o texto vai dizer lá em Atos capítulo 4, versículo 2, se eu não me engano, a continuidade da história. Glória a Jesus. O que eu quero te dizer, e que é independente do tempo que você está passando pelo processo, pela tua dificuldade, Deus, Jesus é aquilo que faz as causas impossíveis. Ele não trabalha com o tempo, Ele não trabalha com a hora. Se você tiver alguma doença, for para o médico vai dizer, mas você já veio tarde, não dá para fazer nada por você, a gente só vai aplicar alguns remédios, você só tem algumas semanas, você só tem alguns meses, você só tem algum ano. Essa é a desculpa, porque o homem ele é limitado, mas Deus não. Deus ele faz milagre. O homem pode estar morto, mas ao terceiro dia ele pode ressuscitar, ao quarto dia ele pode ressuscitar, porque Deus ele é Senhor. Então, para as pessoas era muito fácil olhar a situação daquele coxo, daquele paralítico e dizer, vamos botar ele na porta. Ele não pode entrar no templo. No templo tem pessoas que têm condições. O templo ele tem algumas portas, mas esta porta que este homem era colocado já tem um nome diferente, Formosa, porque ela tinha um revestimento diferenciado de cobre. É diferente a estação. Se você for aqui, já é quase 9 horas, em outro lugar, em outro país, outro continente, a hora já é avançada. 3 horas da tarde lá em Israel, era quando o sol era mais pesado, era mais calor. Quando o sol se posicionava próximo, refletia os raios de sol naquela porta, aquela porta ficava muito clara, era muito bonito. Então as pessoas, o número maior de pessoas queria passar por aquela porta. Então quem colocava este homem todo dia dizia, o percentual de pessoas que vai ver este homem, que vai estar aqui neste lugar, vai ser maior. Ele vai ter mais esmola, porque também era cultural. Tinha um pensamento de que quem desse esmola a uma pessoa deficiente, a uma pessoa que estava nessa situação, estava fazendo um favor a Deus. Ou seja, iria ter um arrumadinho para ter acesso a alguma dádiva de Deus. Então, eles até pronunciavam, diziam as palavras lá, receba a misericórdia de Deus através de mim. Então era cultural. Mas estas pessoas e este homem estava pensando somente em algo financeiro, em algo material. Muitas das vezes as pessoas vão ao templo buscar aquilo que o dinheiro, aquilo que o ladrão pode roubar, aquilo que o ferrugem pode corroer, aquilo que pode ser levado, aquilo que é passageiro, temporário. Aquele homem não estava ali para fazer um sacrifício, aquele homem estava apenas preocupado com algo financeiro. Mas o interessante é que tinha lá 2 cabras, que era crente, que era lavado, que agora foi impactado com a presença de Jesus e disse, olha, a gente bem sabe que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, os apóstolos, os convertidos, novos convertidos, pegava aquilo que tinha, vendia e dava aos pés dos apóstolos. A gente não sabe com certeza e com convicção, o texto não deixa claro, e isso não aumenta nada e nem diminui, mas a gente pode entender que se Pedro e João desse algo àquele homem, no outro dia aquele homem estaria na porta novamente, e quem está na porta não está no templo. Para você entender, no Brasil, em cada país tem uma embaixada. Se um camarada vindo de fora tiver cidadania brasileira e vamos dizer
for boliviano, for de qualquer outro país aí, ele fizer algum crime aqui no Brasil e ele correr para a embaixada do seu país, aqui é o muro, aqui é Brasil, independente, não tem fronteira, mas aquele local, aqui perto do Sítio da Trindade tem o Japão, né? Parece que tem ali alguma coisa do Japão. Tá ali, a casa, tá dizendo lá, embaixada japonesa. Se o camarada fez um crime brasileiro, ele veio de fora, tá aqui como cidadania brasileira, fez um crime, tá aqui no Brasil, ele entrou na embaixada, a Polícia Federal, o Senado, qualquer um que for, não pode prender aquele homem se ele não sair de lá. Mesmo assim, para você entender, o homem que estava fora do templo, as suas orações não eram ouvidas, porque ele ainda estava no judaísmo, ele estava ainda naquela cultura, ou seja, ali só era financeiro. Mas Pedro e João tinham certeza e convicção que se ele olhasse para Jesus, se ele começasse agora a saber quem é Jesus, aquilo que ele poderia fazer e dar para aquele homem era muito maior e melhor. Ei, eu não sei aquilo que você tem feito pela sociedade, eu não sei aquilo que você tem pregado, onde você tem entrado. Muitas das vezes a gente fica chorando, a gente fica partido, porque a gente vê uma pessoa passando necessidade e a gente não tem como ajudar. Mas eu quero te dizer que dentro de mim e de você existe o Espírito da verdade, que é o Consolador, o Espírito Santo. A gente tem mais aquilo que é ouro e aquilo que é prata, que é Jesus, o poder de Jesus de curar, de libertar as pessoas. Dê o melhor que você tem, que é Jesus de Nazaré. Então, para finalizar, que as horas já se foram, Pedro e João, olhando para aquele coxo, disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, você está aqui passando necessidade, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem, o texto vai dizer que os seus pés, os seus tornozelos ficaram firmes, e ele saltou. Ele saltou daquela situação. Olhe para Jesus. Olha, meu amado, olha, minha amada, eu não sei como você está agora, eu só quero te dizer que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Este homem já tinha passado 40 anos ali, naquela situação. Eu não sei se é o teu casamento que está passando por dificuldade, eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei se é a porta da enfermidade. Eu só quero te dizer que o dono desta porta que você está precisando está aqui, e ele está aí pertinho de você. Olha para Jesus. O último versículo para encerrar diz que aquele homem saltou e louvou e entrou num tabernáculo agora para render graça a Jesus. Aquilo agora que ele não poderia, eu quero te dizer que Deus, ele vai abrir portas que você não entrou e que você não poderia entrar, mas é necessário você olhar para Jesus. A porta do tabernáculo está aberta para mim e para você. Este homem teve os seus pés firmados, esse homem teve cura instantânea, e ele pôde entrar, ele pôde adorar. Ele estava na porta, agora ele está dentro do tabernáculo. Ele está na casa considerada casa de Deus. Você não está em outro lugar. Nesta noite, para encerrar, você tem a oportunidade de se levantar. Outrora Jesus estava numa casa pequena, poderia ser menor do que essa, e tinha muita gente, mas teve um homem para ali necessitado, mas tinha 4 amigos. O homem pegou a corda, fez uma maca e começou a descer. Aquele homem, Deus, Jesus é Deus de causas impossíveis. Aquele homem não poderia entrar daquela forma natural, mas os seus amigos, pelos olhos da fé, abriu um espaço no telhado, colocou seu amigo na cama e desceu a Jesus. Glória a Jesus.
desceu aquele homem e voltou perto de Jesus. Era sábado, não poderia curar, mas Jesus, ele age diferente. Jesus, ele não ensina a ninguém a como trabalhar, ele faz como quer e como quiser. Então foram questionar, Jesus disse: qual é o mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer o paralítico: anda. Aleluia. Jesus perdoou o pecado daquele homem. Aquele homem começou a andar. E aquilo que era, vamos dizer, vergonhoso, ele pegou o seu problema, a cama, colocou na cabeça e saiu andando, para mostrar que Jesus é o que faz e o que pode fazer. Jesus deu ordem: olha, toma a tua cama e anda. Olha, pega o teu problema, coloca no teu joelho, coloca em oração, entrega a Jesus, que Jesus pode fazer. Muito bom. Amém, meus irmãos? Desde já eu agradeço a oportunidade. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E nosso diácono, ele vai encerrar o trabalho. Amém?